Bom dia, que a paz de Cristo esteja com todos, amém? Mais uma vez nós estamos aqui nesta manhã, um pouco tarde hoje, né? Mas glorificando a Deus pela sua misericórdia sobre as nossas vidas e pela salvação em Cristo Jesus. Eu quero deixar nesta manhã, né, falar sobre a parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 32, que fala dos dois filhos, né? Que um certo homem tinha dois filhos e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então eu quero deixar só esses dois versículos, porque o que eu quero falar com você nesta manhã é bem rápido, né? Para não demorar muito. Eu quero falar para você sobre o filho pródigo. O filho pródigo, segundo o dicionário, é aquele filho que gasta, aquela pessoa gastador, aquela pessoa que gosta de gastar mais do que tem, aquela pessoa que esbanja, né? Então esse filho, ele chegou a uma certa idade que chegou para o pai e falou: Olha, pai, me dá a parte que me cabe na fazenda que eu vou partir, eu vou sair daqui, vou viver a vida. E o pai deu a ele a parte que cabia a ele. Repartiu, ele tinha dois filhos, então repartiu a parte que cabia a ele, o mais moço, e o mais moço saiu e foi embora. Primeiro, nessa parábola, o filho não tinha direito ainda de receber herança, porque o pai ainda não havia morrido. E segundo, que o pai daria a ele a herança se o pai quisesse. O pai não era forçado a dar a herança, para repartir a herança para ele. O pai não era repartir a fazenda, o pai não era obrigado. Mas mesmo assim o pai fez a vontade do filho, repartiu a fazenda com ele, deu tudo para ele, o que tinha direito, e ele pegou e saiu, foi seguir uma vida, foi embora. Mas aí vem o nosso pensamento: por que o pai deixou o filho ir embora? Será que o pai não amava aquele filho? Será que o pai não se importava com aquele filho? E nós vamos falar aqui sobre alguma coisa, o deixar ir. O porquê deixar ir? Esse deixar ir nos ensina muitas coisas. Deus, através dessa parábola, ele quer nos ensinar muitas coisas. E primeiro é o deixar ir. Então nós vamos aqui ficar só no deixar ir para não tomar muito tempo. Deixar ir, não significa parar de se preocupar. Deixar ir não significa que não se importa. Deixar ir não significa que não haja amor. Deixar ir é ensinar a pessoa a tomar as próprias decisões. Deixar ir é fazer a pessoa entender que as decisões erradas trazem consequências de sofrimento. E deixar ir é dar à pessoa o direito de escolha. Então foi assim que o pai fez. Para quê? O pai não amava, o pai amava ele, o pai se importava com ele, mas deixou ele ir. Deixou ele ir para fazer entender que ele estava tomando uma decisão errada e que essa decisão traria para ele consequências de sofrimento. E é assim que Deus age conosco. Muitas vezes, nós como filhos de Deus, nós nos convertemos, passamos a participar da família de Deus, passamos a seguir os mandamentos, os ensinamentos de Deus, nos esforçamos para isso, mas chega uma hora que aquela pessoa sai, não quer mais voltar, eu não quero mais viver com Deus, eu quero aproveitar a vida, eu quero cair no mundo, eu quero viver a vida, quero aproveitar a vida, como diz muito aí. E Deus então deixa ele ir. Deus é um pai amoroso, Deus se importa com aquela pessoa, se importa conosco. Mas quando nós tomamos a decisão de não servir mais a Ele, não seguir mais a Ele, em Cristo, Ele nos deixa ir. Ele nos deixa ir para que nós venhamos entender que aquela decisão errada que nós estamos tomando vai trazer para nós consequência de sofrimento. Não é assim que acontece com o filho? O filho nasce, vive, cresce e chega na fase adulta, ele quer tomar sua própria decisão. Pai, não quero mais ficar aqui, vou alugar uma casa, vou cair no mundo, não quero mais viver aqui, entendeu? Sob as ordens do Senhor e da mãe, vou embora. E o pai tem que deixar ir. E o pai deixa ir, para que ele entenda que muitas das vezes a decisão que ele está tomando, ele precisa entender que se for decisão errada, ele vai sofrer lá na frente.
e deixar ir da pessoa de escolha. Deus nos dá o direito de escolha. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Ninguém é obrigado a seguir os mandamentos de Deus. Ninguém é obrigado a estar na casa de Deus. Mas a Deus nos dá o direito de escolha, né? Então, meu amigo, mas Deus nos ama. E Ele está pronto, assim como aquele filho depois passou fome, teve uma fome naquela cidade, naquele local onde ele estava lá, passou fome, não tinha mais o que comer, gastou tudo, e ele se lembrou que tinha um pai. E voltou para a casa do pai. Voltou para a casa do pai e o pai o recebeu com os braços abertos. Então, meu amigo, meu amado, se você se afastou da casa de Deus, se você se afastou de Deus, não sei qual é o motivo, também não me interessa. Volte para a casa de Deus. Ah, não pense assim, Deus não me quer mais, eu abandonei, eu já fiz isso, já fiz aquilo, fiz um montão de coisa errada. Mas Deus está esperando você de braços abertos. Deus está esperando você se arrepender e voltar para Ele, para que Ele venha. Ele está te esperando de braços abertos. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo para salvar o que se havia perdido. Então, se você se perdeu nessa vida, se você se perdeu neste mundão aí, volte para a casa do Pai. Volte para Cristo, porque Ele está de braços abertos a te receber, independentemente do que você tenha feito, porque Ele te ama. Que Deus te abençoe nesta manhã, né, e que a paz de Cristo esteja com todos, para a honra e glória do nosso Deus. Amém.